Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta dois tipos de oração, ou melhor, um é oração, o outro nem perto disso chega. Primeiro aqui, na primeira leitura, Davi, o contexto é o seguinte, vocês ouviram desde ontem, Davi se aproxima de Betsabeia, uma mulher casada, com ela tem um filho. Quando Betsabeia se vê grávida, avisa a Davi. Davi, para que o seu pecado não seja descoberto, faz com que Urias, o esposo de Betsabeia, seja morto, e assim o seu pecado fique escondido. Pois bem, mas meus santos, o que é que fica escondido aos olhos de Deus? Nada. E Deus viu o pecado de Davi. A criança Urias morreu, Betsabeia se casou com Davi, o menino nasceu e o profeta Natã vai ao encontro de Davi e revela-lhe o pecado. Mostra que Deus viu aquele pecado e anuncia então o castigo para aquele pecado. Davi então, diante do seu pecado revelado, o temor de Deus tocou o seu coração e ele ali se arrepende, ele pede perdão a Deus pelo pecado cometido. É tanto que o Salmo 50 que nós conhecemos é um salmo que foi feito tendo em mente este pecado. Pois bem, aqui no 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, Davi diz: eu pequei contra o Senhor. E o profeta Natã responde: o Senhor perdoou o teu pecado. Repito, o salmo: tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Deus, então, concede a ele o seu perdão, mas as consequências do pecado virão. Meus irmãos, todo pecado tem a sua consequência, e é por isso que nós fazemos penitência. Quando nós nos confessamos, nós apresentamos a Deus os nossos pecados, quando estamos arrependidos, recebemos o perdão, mas a consequência vem. Imagine, por isso que fazemos penitência. Imagine uma pessoa que rouba, ela se confessa, mas aquele desregramento continuará sempre no seu coração. Ela terá que fazer penitência, devolvendo o que roubou, livrando-se do fruto do seu roubo, ok? Mas não apenas isso, o desregramento continuará no seu coração. Uma pessoa que fuma um baseado, que cheira uma carreira de cocaína, que fuma um cachimbo de crack, que usa uma droga, ela se arrepende depois, pede perdão a Deus, mas a inclinação para aquele pecado de alguma maneira a acompanhará por toda a vida. Um marido que trai a esposa que trai o marido e que depois se arrepende, pede perdão a Deus, mas precisará fazer penitência porque aquele desregramento continuará no seu coração. E outras vezes baterá no seu coração a tentação de repetir o mesmo pecado. Uma pessoa que assiste a um filme inadequado pode depois se arrepender, mas precisará fazer penitência porque aquelas imagens, uma vez contempladas, continuarão na sua imaginação durante muito tempo na sua vida. Pois bem, Deus perdoou o pecado de Davi, mas ele iria arcar com as consequências daquele pecado, e uma das consequências
era aquele filho, fruto do pecado, não sobreviveria. E diz então que Davi foi jejuar, foi rezar, pedir a Deus que se compadecesse, que não fizesse aquilo, mas a criança veio a falecer. E qual foi a atitude de Davi diante disso? Davi se recompôs, diz aqui, capítulo 12, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. Quando Davi soube da morte da criança, então se ergueu do chão, banhou-se, trocou de roupa e foi ao templo adorar o Senhor. Então, eu vou ainda continuar aqui a reflexão, mas segura aqui essa imagem. Diante então Davi rezou e pediu a Deus que não levasse o seu filho. O filho foi levado. E o que foi que Davi fez? Quando soube disso, se levantou, parou o jejum, se levantou, tomou banho, lavou a cabeça, porque se cobria de cinzas também, lavou a cabeça, tomou banho e foi adorar o Senhor. Olhemos agora o Evangelho. Voltaremos aqui para Davi. Olhemos aqui o Evangelho. No Evangelho diz que os apóstolos estão na barca com Jesus. Jesus está dormindo sobre um travesseiro, isto é, quando São Marcos isso apresenta, ele quer dizer que parece que Jesus estava totalmente indiferente à situação em que eles se encontravam. Jesus estava dormindo na barca e eles vão a Jesus e dizem: Senhor, não te importas que pereçamos? É interessante que esta mesma passagem no Evangelho de São Mateus e de São Lucas, a atitude dos apóstolos é diferente. Senhor, salva-nos, pois perecemos. Mas no Evangelho de São Marcos não coloca uma oração, mas São Marcos coloca uma atitude de rebeldia contra nosso Senhor. Não te importas que nós pereçamos? Aqui, meus irmãos, nos mostra com que atitude nós temos nos colocado em oração. Isto é, a nossa oração é uma oração de um servo, de um filho, de alguém que ama a Deus e confia na sua vontade e aceita a sua vontade, ou é uma oração cheia de rebeldia em que nós impomos a Deus a nossa vontade? Os apóstolos impuseram a Deus a própria vontade, porque, Senhor, não te importas? Estamos perecendo, a barca está afundando. Não era uma súplica, era uma imposição. Enquanto Davi suplicou a Deus pela vida do seu filho, quando Deus a levou, ele se levantou e foi adorar o Senhor. Percebe aqui, meus santos, a diferença de postura. Quando você, na sua oração, você apresenta a Deus as suas necessidades, mas sempre dizendo no final: Senhor, mas seja feito como tu queres e não como eu quero. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por mais dolorosa que seja a vossa vontade na minha vida, que seja feita a vossa vontade. E eu não vou, Senhor, me rebelar. E eu não vou, Senhor, me revoltar. Eu vou, Senhor, amorosamente me submeter à tua vontade. Meus santos, pode ser que os seus afetos se rebelem, mas no mais profundo do seu coração, você se submete à vontade de Deus. Pode ser que os seus sentimentos tirem até a sua paz naquele momento de provação, mas no mais profundo da sua alma, você, iluminado e fortificado pela graça de Deus, você diz: Senhor, eu quero o que tu queres, como quiseres, quando quiseres. Eu quero, Senhor, a tua vontade, não a minha vontade. Por mais que você perceba que existe uma outra vontade dentro
de você, mas é a vontade do homem velho, é a vontade da mulher velha, não é a vontade do Filho de Deus no seu coração, a vontade do homem novo. Então aqui, meus santos, a liturgia de hoje deve iluminar a nossa, que tipo de oração procede, brota dos nossos lábios. Como é que nós temos rezado? Santa Teresinha, ela diz, falando a respeito da noite escura, vamos aqui simplificar, falando aqui a respeito das dificuldades e provações por meio das quais uma alma possa passar, ela diz, na noite escura, palavras suas, há somente uma coisa a fazer durante a noite. Ela está aqui se referindo à noite escura, da tribulação, da dificuldade, da tempestade espiritual. Isto é, tempestade pela qual Davi passou, suplicando a Deus uma graça, tempestade por meio da qual estavam passando os apóstolos naquela provação, tempestade que cada um aqui pode estar passando, uma dificuldade, uma provação. Pois bem, Santa Teresinha diz, há somente uma só coisa a fazer durante a noite, durante a tempestade. Que coisa? Uma única coisa, é amar Jesus com toda a força do nosso coração e salvar almas para Ele, para que Ele seja mais amado. Isto é, no momento da dificuldade, no momento da provação, ali é o momento propício para nós, mais do que nunca, amarmos a Deus e dizermos, Senhor, eu te amo, Senhor. Eu não estou compreendendo essas dificuldades, eu não estou compreendendo esta tua vontade, eu não estou compreendendo essa situação pela qual eu estou passando, mas Senhor, eu te amo e eu amo a tua vontade. Senhor, eu amorosamente me coloco nesta situação e digo, Senhor, eu quero te amar agora, na tristeza, na doença e na dificuldade, já que amar a Deus na alegria, amar a Deus na bonança, amar a Deus no sucesso é fácil, mas amar a Deus na tristeza, amar a Deus no fracasso, amar a Deus quando Deus parece silenciar na nossa vida, amar a Deus na humilhação, amar a Deus na doença, amar a Deus na treva, isto é, quando nós não enxergamos e não compreendemos nada e dizemos, Senhor, eu vos amo. Este ato de amor, ele é salvífico, meus irmãos. Ele é salvífico não apenas para nós, mas ele é salvífico para os nossos irmãos, para aquelas pessoas por quem nós rezamos e para quem nós podemos oferecer os frutos desta nossa penitência. Amar a Deus, continuar, perseverar. E como é que nós amamos a Deus? Vamos lá, vamos colocar aqui de uma maneira bem concreta, que senão você acha que amar a Deus é simplesmente um sentimento, isto é, Senhor, em meio à provação, você tem um sentimento de amar a Deus. Não, não é isso. Você pode até ter um sentimento de amor a Deus, mas eu não estou falando de sentimento, mas de uma atitude, isto é, você continua procurando viver os mandamentos de Deus, obedecer à vontade de nosso Senhor, praticar a virtude, fugir do pecado, manter a vida de oração, a prática dos sacramentos. Tudo isso é expressão de amor a Deus. Mesmo que você sinta a sua alma desolada, o seu coração vazio, que parece que o vento ecoa, o vento uiva dentro de você, mas você permanece na prática do amor concreto a Deus, no seu serviço, na sua dedicação à sua família, ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, procurando ser um bom profissional por amor a Deus. Se você é um catequista, dando a sua catequese, se você é dirigente de um grupo na comunidade,
presente e se dedicando ao seu serviço na comunidade, se você tem um hábito de vir à missa frequentemente ou todos os dias, continuando vir à missa, se você reza o terço, eu espero que você reze e o reze todos os dias, rezando o seu terço, se você tem a prática salutar, maravilhosa, de ter oração com Deus, oração de intimidade, de rezar, de ter um tempo reservado e dedicado para Deus, você mesmo no vazio e na escuridão e na secura do seu coração, você continua ali na sua oração, sem sentir nada, ou sem sentir muita coisa, mas ali amando Jesus. As suas atitudes são atitudes de amor, e essas atitudes não só amam você por meio dessas atitudes, não só ama a Deus, mas você por meio dessas atitudes ganha almas para amar a Deus. Não foi mesmo isso que Nossa Senhora disse às crianças em Fátima? Muitas almas se perdem porque não há quem por elas faça penitência. E o que é a penitência senão um ato de amor a nosso Senhor? Um ato de amor na escuridão, um ato de amor na tempestade. Porque, repito, fazer penitência quando a nossa alma está cheia de fervor é fácil, não é verdade? Nós sabemos muito bem. Mas fazer penitência quando a nossa alma está meio que desolada, quando nos sentimos em meio a uma tempestade, é tão diferente, mas é exatamente nesse momento que nós podemos amar a Deus com muito mais profundidade. É por isso então que Santa Teresinha diz: há somente uma coisa a fazer durante a noite, durante a tempestade: amar a Deus e ganhar almas para Ele. Meus irmãos, que diante então desta liturgia que nos apresenta essas duas atitudes, a atitude de Davi e a atitude dos apóstolos, que nós peçamos a Deus, por intercessão da Virgem Maria, que nós tenhamos uma atitude semelhante à de Davi, que nós tenhamos uma atitude semelhante ao dos apóstolos após a conversão, isto é, aquela atitude amorosa diante de nosso Senhor, que procura a sua santíssima vontade e a vive e a aceita amorosamente, com generosidade no seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.